Eu saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Estamos na lição de número 8 da revista O Decálogo, a Ética do Sinai, um comentário do pastor Walter Brunelli. E o tema de hoje é a fidelidade no casamento. Então a gente, na última aula, tivemos aí a lição sobre defesa da vida, e tivemos aqui uma aula bastante edificante, bastante esclarecedora. E quando saímos daqui, no restante do domingo, quem teve oportunidade de acompanhar a mídia, pôde ver aquela situação causada ali por aquele aborto, daquela menina de 10 anos, tanta polêmica que foi feita em torno daquele caso, E graças a Deus que nós estivemos aqui discutindo pela manhã e pudemos tirar as nossas conclusões, Aquela atividade, aquele evento serviu para nós, para confirmar aquilo que nós estávamos conversando aqui pela manhã, ou para mudar o nosso procedimento, a nossa ideia daquilo que foi discutido aqui na manhã. Mas hoje nós vamos falar sobre a fidelidade no casamento. E nós vamos seguir o que está previsto na lição, na revista, Vamos fazer uma introdução, falar sobre o casamento, porque para falar sobre o adultério nós precisamos entender o que é o casamento. E aí vem aqui a revista nos dá algumas orientações sobre o adultério, outras implicações do pecado de adultério, a concupiscência e a tentação, e uma conclusão. Os objetivos da lição: entender que o casamento é uma aliança abençoada por Deus, compreender que o adultério é uma violação dessa aliança, podendo ser factual ou imaginário, e concluir que é possível evitá-lo andando no Espírito. O texto áureo da lição está em Êxodo 20:14, não adulterarás, É o sétimo mandamento, ou a sétima palavra. E o texto bíblico básico é o que está em 2 Samuel capítulo 11, versículo de 2 a 9. Eu convido os amados irmãos aí para abrirmos as nossas revistas. Quem tem as revistas, vamos abrir, vamos acompanhar. Quem não tem a revista, abra a sua Bíblia no texto bíblico básico. Vamos fazer uma leitura alternada do texto de 2 Samuel, capítulo 11, versículo de 2 a 9. Eu leio o versículo, os irmãos leem o seguinte: E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e dissera: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E, entrando ela, a ele se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e enviou, e veio saber a Davi, e disse: Veja, estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: Envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra.
Depois disse Davi a Urias: desce à sua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais uma vez termos a oportunidade de estar na tua casa para ouvir e aprender a tua palavra. Fala conosco, ensina-nos nesta manhã com o teu Santo Espírito, ó Pai, iluminando as nossas mentes para que possamos entender a tua palavra e as tuas orientações para nós, para que possamos viver uma vida abundante na tua presença. Por isso, nós te agradecemos a presença de todos os amados irmãos que estão conosco aqui neste lugar e também a tantos quantos estão acompanhando, Deus, o nosso estudo através das redes sociais e que possamos ser, Deus, abençoados por Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, esse texto é um texto bastante emblemático, a gente não vai discorrer muito sobre ele, porque ele por si, ele já fala o que Davi fez. Davi estava num momento ali sem o que fazer, com a sua mente vazia, teve a oportunidade, o pecado se apresentou para ele, a tentação foi forte demais, ele deixou-se levar por aquilo que estava dentro do seu coração, pelo seu desejo, não conseguiu resistir à tentação e consumou um ato de pecado que teve grandes consequências na sua vida. E fez o ato e as consequências o acompanharam durante a sua vida. E essa é a intenção do pecado. A intenção do pecado, quando cai, vem a tentação, nós não conseguimos resistir, o pecado entra, somos consumidos e depois a consequência vai acompanhar, se nós assim deixarmos que isso aconteça. A respeito então do tema da nossa lição, que é falar sobre a fidelidade no casamento, nós precisamos entender primeiramente o que é o casamento e o contexto que o povo de Israel, naquele momento em que recebeu estas palavras, recebeu ali os 10 mandamentos, recebeu a lei de Deus para a sua conduta, nós precisamos entender o contexto, as coisas que aconteciam ali e a forma como Deus tratou o povo para que ele, deixando de ser escravo, isso foi visto numa lição anterior, a mente do povo escrava, com o costume daqueles povos ali, vendo os outros povos como eles agiam, e Deus, ao separar esse povo e dar estas leis, ele queria falar assim: olha, vocês, eu quero que hajam diferente dos outros povos, vocês precisam ser um povo referência para os outros povos, e a lei que eu vou entregar para vocês é para que vocês façam de forma diferente, não ser igual aos outros povos. E aí então o casamento é uma ordem de Deus. Gênesis 2, versículo 24. Vamos abrir as nossas Bíblias e dar uma olhada no texto de Gênesis capítulo 2, versículo 24. O amado irmão que puder ler para nós. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então o casamento, esse texto é bem claro quando Deus fala assim: olha, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher e torna-se os dois uma só carne. É uma ordem de Deus. Então o casamento foi instituído por Deus, e é interessante a gente observar que esta ordem foi antes da instituição, antes da presença do pecado, antes do homem cair. Então veio a ordem de Deus para que ele, unido à sua mulher, ele se tornasse uma só carne com ela. O casamento também, originalmente monogâmico, ou seja, formado por dois seres diferentes.
Vamos abrir aí o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e Gênesis 2, 18. Um amado irmão para a gente aí, e o outro em Gênesis 2, 18. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 2, 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, essa instituição do casamento deixa um homem pai e mãe únice a sua mulher, algo monogâmico, um homem e uma mulher, e dois seres diferentes, né? Em algumas traduções fala macho e fêmea. Nós encontramos na Bíblia exemplos de homens que tiveram mais de uma mulher, encontramos. Né? Agora, isso não é o plano original de Deus. O plano original de Deus é um homem e uma mulher. Né? Nós temos hoje, na mídia ou na nossa época, alguns outros exemplos que querem colocar para nós. Olha, isso também é casamento. Né? Só que na visão bíblica, na visão de Deus, o casamento é entre um homem e uma mulher. O casamento de Adão e Eva não foi registrado em cartório, diz aí a revista, né? O casamento de Adão e Eva não foi registrado em cartório, mas nem sempre foi assim na humanidade. Então é lógico, Deus ali quando juntou Adão e Eva em casamento, não tinha cartório, não foi registrado, porém existiam leis que regiam o casamento. Então, existem a Bíblia, né? Quando ela foi escrita, a gente pode entender que Moisés, quando ele escreveu, foi mais ou menos por volta de 1200 a.C. Porém, já existia nessa época o Código de Hammurabi, já existiam algumas leis que regiam não só a vida política, a vida social, a questão dos crimes, tudo era regido por algumas leis, e que aqueles povos naquela época, eles seguiam essas leis, e o povo de Israel, dentro daquele contexto em que ele estava inserido ali, tanto no Egito, como no período de Abraão, ali ainda Abraão e Jacó, naquelas terras ali de Canaã, eles estavam inseridos neste contexto, e era dentro daquele costume que eles seguiam, né, que eles utilizavam o casamento. Interessante a gente observar que até hoje nós encontramos dúvidas com respeito se é válido a igreja deve aceitar o casamento só quando tem o papel, né, a certidão. Tem a questão do união estável, né, que também hoje é aceito. Né? Porém, se nós formos olhar o que a Bíblia diz, união estável não é casamento. Se tem união estável e tem casamento, são duas coisas diferentes. Agora, o que a gente precisa entender é que o casamento em si, ele precisa seguir dentro daquele local onde as pessoas estão, dentro daquele país, dentro daquela região, precisa seguir as regras daquela região. Então, as autoridades que estão na condução das leis, a palavra de Deus fala que a autoridade ela representa o próprio Deus. Então, quando nós seguimos as leis, nós estamos seguindo a orientação de Deus também. É lógico que em alguns momentos nós precisamos, se for para seguir a lei dos homens ou a lei de Deus, vamos seguir a lei de Deus. Agora, quando a lei ela não fere os preceitos de Deus, nós precisamos seguir a lei. Então, por exemplo, um casamento que é feito na igreja, ele só tem valor se tiver a presença do juiz de paz. O casamento, na realidade, ele é uma instituição civil. Precisa da autoridade competente para declarar aquele casal, ali como marido e mulher.
Agora, existem casamentos que são feitos por pastores, por padres? Existem, mas é um casamento religioso com efeito civil. E como funciona? O ministro está ali, o padre, o pastor, ou o rabino, quem quer que seja, ele vai ao cartório, ele tira uma credencial, ele precisa ter a autorização do cartório para fazer aquele casamento, e aí ele faz um casamento religioso com efeito civil, e aí tem o direito legal. O casal tem que pegar aquele papel, depois levar no cartório para poder fazer a oficialização daquela cerimônia. Mas o casamento em si, ele é um evento civil. O que nós, pastores, fazemos quando estamos realizando um casamento? Nós estamos pedindo a bênção de Deus, que foi o autor, que foi aquele que determinou o casamento, que criou o casamento, que fez o primeiro casamento, podemos dizer assim. Nós vamos pedir a bênção de Deus para aquele casal que está ali. E por isso que nós precisamos encarar o casamento religioso como um culto. E dentro de um culto precisa seguir a lei de Deus. Então, estas coisas nós precisamos ter bem entendido. Por quê? Porque existem muitas situações que as pessoas às vezes vêm para a igreja, não têm uma certidão de casamento e às vezes são impedidas de participar de algumas situações porque elas não são, a igreja não reconhece aquela união como se fosse um casamento. E o casamento ele não é também só uma união de corpos, né? Quando Deus fala ali, une-se a sua mulher tornando-se os dois uma só carne, Ele não está autorizando que qualquer relacionamento de um homem com uma mulher sexual seja um casamento. E às vezes as pessoas pensam, não, só porque eu combinei com essa outra pessoa, eu homem combinei com uma mulher, e nós realizamos uma relação sexual, e nós já estamos nessa atitude, nessa situação há mais de 10, 15 anos, nós estamos casados. Perante um e outro, eles estão em uma só carne. Mas para existir casamento, precisa, se estão num país que tem leis, eles precisam cumprir a lei. Até prefeito de direito, né? Para a mulher, para o homem, para aquele casal. Se porventura vierem a separar, eles vão ter direito cada um. Nós compramos um terreno, compramos uma casa, e agora? Cada um vai para o seu lado, e aí? Se não tem uma comprovação jurídica, um papel para dizer que estão casados, eles estão apenas em união de corpos. E da mesma forma que a Bíblia fala que quando um homem se une a uma prostituta, ele forma uma só carne com ela. Se nós partirmos do princípio que o casamento é só a união de corpos se tornar uma só carne, naquele momento em que o homem ele se une a uma prostituta, ele está se casando com ela. Não, nós conhecemos que isso aí na realidade é o quê? Uma fornicação, ou então se o camarada é casado é um adultério, né? Então assim, nós precisamos entender, não tinha lei, não tinha um cartório lá no momento que Adão estava casando com Eva. Mas as leis daqueles países, ali daquela região, exigiam que tivesse uma testemunha. Tudo era por testemunha. Quando nós lemos aí em Ruth capítulo 4, né, ali no início do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 13, nós vemos ali um casamento de Boaz com Ruth. E como foi que aconteceu? Boaz foi para a porta da cidade, chamou os anciãos, e ali ele pegou e disse para os anciãos, olha, nesse momento aqui eu estou tomando posse dos bens que eram de Noemi, dos seus filhos, do marido dela, tomando posse, estou me casando com Ruth. E a partir desse momento, Ruth torna-se a minha mulher e eu vou suscitar descendência para o marido dela. Ele era um parente ali, né, era o resgatador. Então, aí, quando ele falou isso, os anciãos foram falar assim, então tudo bem, então nós somos testemunhas disso e nós estamos concordando com você. E a partir desse momento, diz o texto bíblico, que ele toma a Ruth, leva a Ruth para sua casa, coabita com ela, e aí ela tem um filho, e esse filho vai ser o pai de Jessé, né, que vai ser o pai de Davi. Então, ou seja, houve ali uma cerimônia.
houve testemunhas, tinham testemunhas ali comprovando que Boaz estava casando com Ruth. Então, não tinha papel, de repente, pode ser até que tenha, e não tenha sido relatado, mas haviam testemunhas. Não era só o caso, olha, eu resolvi casar com fulano e vou casar e pronto, e agora estou casado. Não, precisaria ter testemunhas, né? Então, essa é a história que a gente precisa entender, que o casamento ele precisa ter testemunhas, né, para poder ser validado. Agora, como acontecia o casamento naquela época? Primeiro, os jovens não tinham direito de escolha. Gênesis 24, de 1 a 4. Interessante a gente observar isso, porque às vezes hoje, né, até os nossos filhos chegam para a gente e falam assim, olha, eu gostei de fulano, vou casar com ela. Naquela época não era assim, né? Gênesis 24, de 1 a 4, o que diz aí? Era Abraão, já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão a seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então, olha só, Abraão chamou lá o servo dele e falou assim, olha, você vai lá e vai escolher lá uma filha da terra lá dos meus parentes para ser esposa do meu filho. Isaac, de repente, estava lá, né, se tivesse hoje, né, estava lá no videogame, assistindo um vídeo pelo YouTube, né, e Abraão tomou a iniciativa, ó, vai lá, meu filho está na idade de se casar, escolhe uma esposa para ele. E aí o servo foi lá na terra de Abraão, lá em Ur, lá na casa do irmão de Abraão, né, para poder buscar uma esposa. Então, os jovens, eles não tinham direito de escolha. Deu um momento, o jovem começou ali a apresentar, né, passou a idade, já chegou na hora, o pai tomava providência, os pais entravam em acordo para poder escolher. E quem escolhia, geralmente, o pai escolhia o marido da filha. Gênesis 29, 21 a 28. O que diz aí? Pode ler para nós? E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu a tarde que tomou Léia, sua filha, e trouxe, e entrou a ela. E Labão deu sua serva, Zilpa, por serva, a Léia, sua filha. E aconteceu pela manhã ver o que era Léia. E aconteceu pela manhã ver que era Léia. Eu te disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido com Raquel? Por que pois me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da tua gente. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda houve 7 anos, serviço comigo. E Jacó fez assim e cumpriu a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Então nós vemos aí que quem escolhia era o pai. Então, não tinha direito, a menina não tinha direito de escolher com quem ela ia casar. Então, de repente, poderia acontecer, né, da menina estar ali passeando, viu um rapaz, e ela gostou do rapaz, ela chega para o pai dela e fala assim: pai, eu gostei daquele rapaz ali, quero casar com ele. Aí o pai fala assim:
Você já está prometida para o outro, para aquele lá. Não, mas eu não gosto dele. Tem problema, é com aquele que você vai casar. E pronto, e acabou. Então era dessa maneira. Êxodo 22, 16 e 17. Mas triste para quem? Mas se nós olharmos nessa situação, para a mulher talvez fosse pior. Para a mulher talvez fosse pior. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Porque o homem, de uma certa forma, ele estava sendo beneficiado. Mas a mulher não tinha escolha. A mulher. O jovem não tinha escolha e tudo, mas a mulher era pior. Vamos ver isso mais à frente. Mas realmente devia ser uma situação bastante constrangedora, né? Gênesis 22, 16 e 17. Êxodo 22. Se alguém ganhar uma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente adotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar, dará dinheiro conforme ao dote das virgens. Então, olha só, aí poderia até acontecer isso. Um camarada seduziu uma moça, a moça gostou dele, aí não está falando se ela gostou ou não, mas ele seduziu uma virgem e coabitou com ela. E aí, poxa, eu vou casar com essa menina. Aí chega do pai, fala: senhora, sou Edson, eu quero casar com a sua filha, nós já coabitamos e está tudo certo entre nós. Só que aí, o pai, vai falar assim: não, minha filha já está prometida para outro. E você tem que me pagar o dote dela, por você ter coabitado com ela. E pronto, e era assim, o camarada tinha que pagar. Se não acontecesse isso, ele ia denunciar, o pai denunciava o rapaz por ter usufruído de um bem que não era dele, a mulher era considerada um bem, né? Então, e pronto, e não casava. Quem decidia o casamento da filha era o pai. O pai decidia. A mulher podia até ser consultada. A mulher podia até ser consultada, mas quem decidia era o pai. Nós temos aí um texto em Gênesis, aí está anotado errado, é Gênesis 24. Gênesis 24, versículo 54. Eu vou ler aqui para os irmãos. Quando o servo de Abraão foi até lá, na casa de Naor, para poder buscar uma esposa para Isaac, ele chega aí, os irmãos conhecem aquele texto, né, que ele vai para o poço e fala: olha, a mulher que chegar, a jovem que chegar e servir a mim de água e aos meus camelos, essa é aquela que foi escolhida para ser a esposa do filho do meu senhor, que no caso era Isaac. E aí vem Rebeca com as outras meninas, Rebeca serve água para eles, e aí ele fala com ela: olha, você foi escolhido. E aí ele fala: você é filho de quem? Ela fala: eu sou filho de Milca, filho de Naor e tal. Aí ele vai, o servo de Abraão vai até a casa da menina, da Rebeca, chega lá, conversa com o pai, fala que Abraão quer uma esposa para o filho dele, e eu já estou com o dote aqui, né, para pagar, e já vou levar a menina. Aí o pai: me dá o dote para cá e pode levar, eu já vou embora amanhã. Aí comeram, teve aquela festa ali, né? Comeram, beberam e tudo. Aí o que aconteceu? A mãe de Rebeca, a mãe e o irmão de Rebeca chegaram para Naor e falaram assim: olha, será que a Rebeca não poderia ficar mais um tempo aqui com a gente, para poder despedir, né? Porque, poxa, saiu lá de Canaã e foi para Ur. Não é uma viagem como daqui a Realengo, né? A menina vai casar aqui na vila e vai morar em Realengo. Qualquer hora que ela quiser, ela vem aqui na vila visitar os pais. Ela ia, milhares de quilômetros ali, né? Longe. Aí vamos consultar então a Rebeca se ela quer ir hoje já com o rapaz ou que ela quer ficar mais um tempo aqui com a gente. E aí eles vão lá, consultam a Rebeca e a Rebeca fala: não, eu já quero ir embora logo. Ou seja, não foi consultada a Rebeca se ela queria casar com Isaac. Foi consultar a Rebeca se ela queria ir agora ou queria ir semana que vem. Ou seja, a consulta
foi só para saber quando que ela queria ir, porque já estava decidido o casamento. Ou seja, na realidade, o casamento de Rebeca e Isaac aconteceu ali, entre o servo de Abraão, que tinha uma procuração de Abraão, com o pai de Rebeca. Tanto é que quando eles chegam lá quando o servo de Abraão chega com Rebeca, Rebeca desce da carruagem, Isaac já vê Rebeca, e o que acontece? Já pega Rebeca e já leva para a tenda e já consuma o casamento. Entendeu? Porque só estava faltando isso, já tinha casado. Então a mulher ela não tinha o direito de escolher o seu marido. Entendeu? Ela só tinha o direito de saber quando é. Né? Aí agora, então vamos lá. Era isso, era assim que funcionava. Sim. É interessante a gente analisar o contexto social da época e que a gente observa com os olhos atuais, né? Só que na época todos eram educados daquela maneira. Se a gente for observar, hoje em dia nós passamos pela mesma situação de mudança de paradigma que a sociedade tenta colocar na nossa cabeça. Então nós somos educados, aqui dentro da palavra de Deus, nós somos educados para a manutenção do casamento monogâmico e que diversas regras têm que ser colocadas antes do casamento. E a sociedade hoje não tenta mudar a nossa cabeça, a cabeça dos nossos filhos, e até a cabeça do pessoal da sociedade, né? Aqueles que se dizem mais estudados, mais letrados, dizendo que algumas características do casamento têm que ser alteradas, porque estão desatualizadas. Então a gente observa que naquela época existia essa regra, e essa regra era praticada por aqueles que eram escolhidos de Deus. Então a gente tem que buscar entender que cada contexto ele leva a condições que vão moldar a conduta daquela sociedade. Então, seria mais ou menos como a gente dizer hoje que se a gente analisar, naquela época a mulher não escolhia, era o pai. É a mesma coisa que a gente fala agora sobre aquelas deturpações que estão querendo colocar em relação ao casamento. O casamento pode ser dessa maneira ou daquela. Não, o casamento não precisa ser uma bênção de Deus, é uma escolha do homem. Então, eu acredito que Deus continua escolhendo a nossa esposa para nós. Se a gente for olhar pelos olhos espirituais, olhos da fé, e a gente tem que continuar falando para os nossos filhos que, apesar deles hoje terem mais liberdade de escolha, eles têm que se colocar à disposição de Deus para que Deus venha escolher como pai a sua esposa ou o seu esposo. Porque o prejuízo, quando Deus deixa de escolher para nós escolhemos a rebeldia da vontade de Deus, ele é bastante complicado. Ele vai ser eterno, porque se daquele casamento advém qualquer tipo de situação, seja um filho, seja bem, qualquer coisa dessa natureza, as mágoas vão permanecer, uma separação com filhos, os filhos vão ser prejudicados, a mágoa entre as duas pessoas vão acontecer. Então, se a gente fazer um paralelo, o que era a vontade de Deus naquele momento na prática, e o que é a vontade de Deus hoje na nossa vida, ela continua sendo a mesma. Deus, como Pai, quer escolher os nosso esposo, nossa esposa, será que para que a gente venha ter vida abençoada. E quando Rebeca foi escolhida de acordo com a direção de Deus, para que ela fosse uma bênção e que trouxesse a descendência fosse abençoada. E fazendo ligação com a sessão anterior, conforme eu aprendi aqui, a gente estava conversando sobre isso na semana passada, falando da importância da gente ter a vontade de Deus estabelecida e que a gente venha seguir aquilo que está previsto por Deus na nossa vida. Só falar uma coisa, eu concordo no sentido que a Rebeca ela foi escolhida de maneira espiritual, mas muitas pessoas naquela época escolheram por interesse financeiro, não é verdade? Então pagava-se um preço muito grande. Qual vai ser o dote maior? Não, o dote maior então vai ser aquele rapaz ali. Aí ele fazia alianças com os sentidos, aliança com outros povos. Então, assim, com certeza no sentido espiritual foi perfeito ali. Mas quando eu disse que devia ser triste, é nesse sentido. Porque se você não buscar a direção de Deus, casamento já é uma coisa complicada. Já é complicado. O próprio Labão fez muita coisa.
Sim. Então, casamento já é complicado. Você construir a casa de qualquer jeito, misericórdia, rapaz. Só complementando aqui, para que a gente possa puxar essa questão, né, do plano de Deus, é muito importante também, foi dito anteriormente, né, que ele fala, olha só, vem cá, coloca a mão embaixo da minha coxa e fala que você não vai escolher ninguém de outro povo, porque era a vontade de Deus que aquele povo se mantivesse debaixo da orientação dele e não trouxesse culturas ou outras religiões e misturasse. Se a gente for trazer para a nossa vida atual, os nossos filhos, o ideal é que eles busquem casamentos debaixo da mesma orientação. Que lá na frente vai falar lá sobre o jugo desigual e vai dizer porque não mudou, continua o objetivo de Deus, continua sendo que os nossos filhos tenham uma vida abençoada, porque quando você se junta com uma pessoa que tem a mesma direção que você, acredita nas mesmas coisas, a gente tende a ter uma facilidade dentro de uma dificuldade natural do casamento. E concluindo nessa questão, agora uma pergunta retórica, não tem que responder não, só para pensar. Se você pudesse, no mundo de hoje, você com o seu filho sentado aí do seu lado, se você pudesse voltar e ter o direito, como pai, não é como filho não, como pai, se você pudesse ter o direito de escolher a pessoa que quer casar com o seu filho, só pela forma que você já tem experiência na vida, para que ele se casasse com alguém dentro da igreja, você ia gostar ou não ia gostar? Pensando na sua felicidade como pai. Sem precisar responder, sem precisar responder. É porque o problema todo... A mãe não nesse papo. Porque o problema todo é o seguinte, hoje nós lemos da Bíblia e nós percebemos que tudo o que aconteceu não foi aleatório. Não foi porque Rebeca simplesmente sentiu o desejo no coração e foi lá e alimentou e deu água para os camelos ali do céu. Foi direção de Deus, porque hoje nós olhamos aqui na Bíblia e vemos o resultado. Só que vivendo hoje, no tempo que nós estamos vivendo, será que a atitude que nós tomamos ou que vamos tomar, iríamos tomar, será que era a atitude correta? Será que aquela esposa que de repente eu acho que vou escolher essa esposa para o meu filho ou aquele marido para minha filha? Será que a atitude seria a correta? Agora, se eu estiver na direção de Deus, se eu estiver fazendo com orientação de Deus, aí eu posso colocar minha cabeça no travesseiro tranquilamente. Por quê? Porque eu vou estar sabendo que aquilo está na direção de Deus. Mas no momento de realizar o ato, se você não tomar cuidado, realmente pode degringolar tudo. Vamos andar um pouquinho, senão a gente não chega até o final. Eu vou só citar aqui algumas situações que aconteciam naquela época e que eram comum acontecer, como foi, né? Primeiro deles, a mulher podia ser comprada. Então a mulher, ela não tinha um valor emocional, era um valor quase que físico, quase que material, né? Ela fazia parte, a mulher era comparada como se fosse um gado, ou uma terra, ou um objeto qualquer, uma carroça. Então a mulher era um bem e ela podia ser comprada. Existem algumas regras, né, que não se podia fazer qualquer coisa com a mulher que fosse comprada. Comprei a mulher, ou comprei uma adolescente, né, que geralmente era um adolescente que era vendido. O pai vendia adolescente e o camarada fala assim, bom, quando ela chegar na idade de casar, eu vou casar com ela. Só que de repente, se ele falasse, chegou a menina na idade de juventude, a menina virou um bagulho e o camarada falou assim, não quero mais casar com ela. Meu amigo, ele não podia jogar ela fora não. Entendeu? Eu tinha que dar um destino correto para ela. Não era de qualquer jeito, eu comprei, agora é minha, vou jogar fora. Não. Tinha certas regras, né, que tinham que ser obedecidas. Servas eram dadas como concubinas por suas patroas, né? Nós temos ali o exemplo de Agar, tem o exemplo de Bilá, de uma outra que estava lá com Jacó, que foram dadas, né, pelas suas esposas, né, para gerar filhos. E interessante, o filho que era gerado
pela serva era considerado filho da patroa. Né? No texto que tem aí de Gênesis 30, né? Quando uma das servas de Raquel tem um filho, ela pega o filho e fala: ó, Deus me deu esse filho. Mas quem gerou o filho foi a serva dela. Né? Então tinha essa situação também. E as concubinas eram mulheres pobres que podiam ser abandonadas. Geralmente quem era concubina era uma mulher pobre, era uma serva, né? E podia ser abandonada. Foi o que aconteceu com Agar, foi o que aconteceu também com, agora me fugiu o nome aqui, que foi descartada, né? A segunda mulher de Abraão, Quetura, que também era uma concubina, também ela foi, os filhos foram descartados, entendeu? Mandou embora e acabou. Então existiam essas situações que desvalorizavam a figura da mulher. Uma outra situação que tinha no casamento. O casamento acontecia pouco depois da puberdade. Então, tanto para o menino quanto para a menina começava, entrou na sua fase ali do desenvolvimento sexual dela, já começou a menstruar, entendeu? Ela já estava pronta para casar. E os seus pais já arranjavam logo um jeito de casar essa menina. Por quê? Porque a virgindade, né, valia dinheiro. Valia dinheiro. Uma menina virgem está pronta para casar, o pai podia cobrar um dote bom. Agora, se ela tivesse sido violada, o camarada, não vou querer isso não. Quem foi que violou? Por que violou? Então aí existia essa situação. Então, quanto mais cedo, né, isso pode parecer até um pouco estranho para nós, mas quanto mais cedo o pai se livrasse daquela menina, para ele valia dinheiro, e ela menos uma preocupação, menos uma boca para alimentar. Então existia todo esse contexto. E existia uma situação também que a mulher, ela tinha que se casar até com quem matou a sua família. Então, de repente, numa guerra, acontecia lá, o pessoal a tribo era morta, né? E aí o camarada que veio, matou, olhou e viu uma moça lá, eu gostei daquela moça, vou levar para mim. Ele levava e a menina tinha que, se ele gostasse dela, tinha que casar. Imagina uma situação dessa, né? Seria como se fosse hoje, alguém entra na sua casa, mata a sua família, né? Mata você, a sua esposa, o seu esposo, mas aí tem a sua filha lá, o cara fala: não, aquela menina eu vou levar para mim, e leva, e ela era obrigada a casar com ele, né? Mas existiam algumas leis, e aí depois o próprio Deus ele vai determinar como que seria essa situação. Não era bem assim que devia acontecer. Ainda dentro do casamento, tinha a lei do levirato, né? Que era a viúva que não tinha filhos, ela era dada como esposa para o irmão do marido morto, para suscitar descendência para o marido morto. Nós temos no nosso país, nas realidades, inclusive comunidades, tem comunidades que o traficante bate o olho na filha de um casal ou a menina de uma família e diz: essa menina aí, antes dela ser qualquer outro garoto, ela tem que ser minha. E aí o pai vai se peitar o traficante, peitar o bandido. E em algumas comunidades acontece isso. A menina vai crescendo, chega na adolescência, né? E o traficante bate o olho e aquela menina ali tem que ser, antes que ela namore ou passe pelas mãos de outro menino, a virgindade, a garota, tem que ser daquele camarada. Em alguns estados, voltando até um pouco que falou na aula passada, né? É comum alguns pais acharem que tem um direito. O rapaz nosso livro está em Sergiana, Goiás, porque em algumas cidadezinhas interior tem muitos pais que achavam o direito de tirar a virgindade da filha, né? Então, essa questão da guerra também, né? Quantas pessoas durante a guerra, mulheres foram violentadas, até durante a Segunda Guerra Mundial, né? Muitos soldados violentaram, só que eu não falou igualmente. Tá certo.
Então a lei do levirato, então a esposa, né, a viúva, era dada como esposa para o irmão do marido morto, para suscitar descendência. Né? Também é uma situação que, analisando do ponto de vista atual, seria algo complicado também de você aceitar, mas era costume da época. Uma outra coisa também que acontecia, não se podia maltratar uma mulher ao se tomar outra. Então tudo isso foram leis que Deus foi mostrando para o povo, para tirar deles os costumes que os outros povos realizavam. Esses costumes, essas ideias aqui, eram comuns acontecer com os outros povos, mas Deus foi colocando para eles, olha, isso não é para acontecer entre vocês. Uma outra situação que acontecia, né, o marido podia desrespeitar a palavra da mulher. Então, se uma mulher fizesse um voto, né, está lá, ela foi ao templo e resolveu fazer um voto lá no templo, vou doar dois bezerros aqui para determinada situação. Se ela chegasse em casa e o marido não concordasse com aquele voto dela, o marido falou, não vou dar bezerro, boi nenhum, entendeu? Ou seja, o que nós estamos querendo mostrar para vocês aqui é que a questão do casamento, ela trazia, naquela época, uma desvalorização da mulher. Era uma sociedade extremamente patriarcal. O que os homens falavam era verdade, era lei. Muitas vezes, até para comprovar uma palavra do homem, ele dava a palavra e a mulher não tinha direito. E aí, quando nós entramos na questão do adultério, que é quando Deus fala assim, não adulterarás, é porque, na realidade, o homem, ele se achava no direito, até de quando ele não ficava satisfeito com uma mulher, ele achava-se no direito de descartar essa mulher e colocar outra no lugar. E não dava o direito dessa mulher de poder continuar a sua vida de forma honesta, de forma direita, né? Não dava o direito para ela. Ela ficava ali na sarjeta, vamos dizer assim. Muitas vezes como empregada. Quando ficava como empregada, ainda ficava bem. Algumas vezes ela ficava ali, né? Na maioria das vezes ela era enxotada mesmo, ou ela virava prostituta, ou ela virava pedinte, né? Para poder sobreviver. Porque até o pai, às vezes, não queria receber. Peraí, o seu marido te descartou por quê? Não quero você aqui não. Então era uma situação complicada para a mulher. E aí então, nós entramos na questão do adultério. E a revista fala que o adultério é uma violação de uma aliança. Ora, se casamento é uma aliança, o adultério é uma violação desta aliança. E o interessante que o adultério só era reconhecido quando um homem se deitava com uma mulher casada. Então, se o homem se deitasse com uma mulher que não fosse casada, não era considerado adultério. E quando Deus chega e fala assim, não adulterarás, ele nivela tudo. Ele fala assim, não tem esse negócio de só o homem que é considerado um homem com uma mulher casada. Não. Os dois. Tanto é que no episódio que tem lá de Jesus, né, que trazem para ele uma mulher considerada adúltera, o que ele pergunta? Cadê o homem? Cadê o homem que adulterou com ela? Então, assim, houve ali a lei, por isso que a revista fala a questão da ética no Sinai, é porque a lei, os 10 mandamentos, ele veio trazer uma igualdade. Deus colocou, Deus criou homem e mulher, tirou, né, a gente fala até simbolicamente, né, tirou a mulher do lado do homem, não tirou nem do pé, nem da cabeça, né? Se tirasse do pé, o homem ia considerar menor, se tivesse da cabeça, a mulher ia se considerar maior, tirou do lado, ou seja, igual, né? E aí, o homem começou a deturpar essa questão. Era um homem ou uma mulher, o homem, não, agora eu posso ter uma mulher, não gostei dessa, eu vou pegar mais outra, né?
Ah, não gostei dessas duas, vou pegar uma terceira, uma quarta, e tudo era permitido para o homem, para a mulher não. Né? Então Deus vem e começa a colocar leis, né? Para que a mulher seja valorizada, porque tinha até isso aqui, ó. Adultério com mulher pobre era menos grave do que com uma mulher rica. Se um homem fosse pego com uma mulher casada, era adultério e os dois iam ser mortos. Assim dizia a lei. Porém, quando um homem era pego em adultério com uma mulher casada, mas ela era escrava, não ainda tinha sido libertada, eles só tomavam uma surra lá os dois e pronto, está resolvido o problema. Então, até nisso, a mulher é mulher, tá, mas era mulher rica ou mulher pobre? Não, é mulher pobre. Não, então a mulher pobre não tem valor. Agora a mulher rica, não, a mulher rica tem que morrer. Então, ou seja, é uma situação totalmente contrária ao que Deus, que não faz acepção de pessoas, e que o homem foi deturpando esta situação. Com respeito à geração adúltera, existem fatores que levam uma pessoa ao adultério. Se nós olharmos, hoje nós temos no Brasil, no mundo, um número muito grande de separação, de divórcio, né? E na maioria das vezes, o adultério é uma das causas, né? E quais são os fatores? Falta de atenção, excesso de trabalho, né? Então, falta de atenção, às vezes o marido não dá atenção em casa para a esposa, mas aí lá no trabalho, tem lá o chefe, o amigo lá no trabalho que dá atenção para a mulher e resolve lá o problema. Excesso de trabalho, tanto do homem como da mulher. Hoje a mulher também está saindo para o mercado de trabalho, então é muito comum, às vezes a mulher chega no trabalho, tem que resolver as coisas da casa ainda, e aí não sobra tempo para dar atenção para o marido. E também o marido, que às vezes passa muito tempo no trabalho, chega em casa, a mulher quer atenção, e ele, não, estou cansado, e aí, né? Então é uma das causas do adultério. Descuido com o corpo, é outra situação também bastante comum, falta de diálogo, e isso tudo vai gerar o quê? A infidelidade, e até a falta de vigilância nas redes sociais. Existe também o adultério virtual, né? Em que o camarada está ali na rede social e está ali batendo papo com a menina, com as moças, com as mulheres. Sim. Eu escutei uma pessoa fazendo essa pergunta, né? O pastor. Eu vou botar aqui para a igreja, para ver o que a igreja pensa. Então, a mulher descobriu o adultério virtual do marido. Perguntou para o pastor, no debate que eu vi. Perguntou para o pastor, eu tenho direito de me separar do meu marido, já que eu descobri um adultério virtual, ela provou o adultério virtual. Eu sei a resposta que o pastor deu, mas jogou para vocês. Então tá aí a pergunta, Márcio. Ele não consumou o ato. Foi provado que ele não consumou o ato. Ele só foi um adultério virtual. O pastor, posso largar ele? Joguei ele. Você resposta mais. Outra pergunta que eu quero fazer para juntar com essa. Se o cara tem um monte de mulher no país, ele se converte, é certo ele continuar com um montão de mulher? E as mulheres dele, todas dele? É, outro país. Ah, ele está num país, tem uma mulher em cada país, seria isso? Não, ele está no país. Ah, tá. Ele se converte lá. Só que aí eu autorizando ele ficar com várias mulheres. Ah, Ele tem 2, 3 mulheres, aí ele se converte. É certo ele continuar com essas 3 mulheres? Essa é a minha pergunta. Eu acredito que aqui está falando sobre 2 assuntos, né? Assim, quando nessa pergunta da a primeira resposta é: isso é adultério? É adultério. O próprio Senhor Jesus falou que quando você olhar para uma pessoa e tiver desejo por ela, você está cometendo adultério. Então, não, sem consumar, mas ele falou isso aí no Sermão do Monte. Né? Então, ele cometeu adultério? Sim. Esse é o primeiro ponto. Agora, a grande questão posso divorciar em relação a isso? Aí é com ela.
Porque Deus não determina, porque quando ela fala assim, eu tenho direito, Deus não determina que a pessoa se divorcie. Se ela não conseguir liberar, né, ela, o esposo dela, não conseguir ter um perdão naquele relacionamento, ela vai ter que, assim, se divorciar, senão não vai se conseguir viver. Esse casal tem muitos bens e às vezes o outro está só esperando, está dando até brecha para que isso aconteça, porque ele tem motivo, né, para se divorciar. Há pouco tempo a gente foi o caso de dois pastores, pastor e pastora, casaram há pouco tempo, dentro do Colírio, né? Foi uma repercussão nacional, né? Dentro do Colírio, e o pastor eu conheci ele, porque ele congregava na igreja de um amigo meu, e ele foi homossexual, ele era da bruxaria, se converteu, e em pouco tempo ele se tornou pastor e casou com essa menina do Colírio. Aí tem vários vídeos no YouTube, né? E na verdade ela sempre teve uma certa condição financeira, ele forjava o que tinha, então ela descobriu e parece que ele não chegava junto, né? E depois de 2 anos ela descobriu que ele não queria nada sexualmente, né? E parece que foram dadas várias brechas por ambas as partes, né? E depois até a questão do estupro do filho parece que foi uma situação ali armada, né? Porque tinha muitos bens em jogo. Então eu acredito que muitas pessoas às vezes dão brecha para que o outro às vezes decaia. Ou às vezes premeditadamente, ou às vezes por descuido mesmo. E às vezes pode acontecer, né, das pessoas buscarem o mundo virtual. E às vezes a pessoa não quer ter aquele envolvimento físico, mas só o fato de estar ali conversando com alguém, que hoje é muito comum, tal do Lúdios, né? Inclusive tem um casal que lá na rua que se separou por causa disso. O marido colocou no computador dele o zap da esposa e viu que a esposa mandava luz com o primo dela, que ele tinha namorado a separar. Né? Então hoje, o mundo virtual também tem provocado. E depois começa a falando agora sobre fidelidade, né? E fica essa questão, né? É a adultério, a luz da vida, e que Jesus disse sim, né? Mas aí a questão, o que está por detrás? Será que o outro tem sido desatento, tem sido cuidado, né? O pastor falou o seguinte: eu sei que Jesus falou que o adultério começa na mente, não é verdade? Mas ele falou: eu vou separar, tá? Vamos aqui pensar. Ele não consumou, ele não foi lá, deitou com a mulher. Aí, isso que ele falou, pode ter sido por N motivos, né? Porque falta de atenção, que o pastor botou aqui, excesso de trabalho, descuido, né? Isso aí, tudo isso. A falta de vigilância, sei lá, carência, não se sabe. Então, ele falou, então não foi consumido. Então, eu como pastor, eu separo dele. Ele errou, ele pecou, ele adulterou. Mas é diferente, na prática não foi consumado. Então, eu trato de maneira diferenciada. Agora, você pode se separar por qualquer motivo de um homem, mas você não tem o direito de arrumar outro. Não é verdade? Não tem o direito de arrumar outro. É isso que a resposta que ele pode separar. Se você não acha meio gordinho, pode separar por qualquer motivo. Agora não pode arrumar outro. Qual é a resposta? Eu particularmente discordo. Estou falando o pastor falou. Porque assim, o próprio Senhor Jesus falou, isso aí foi Jesus que falou, que se tiver um problema relacionado ao adultério, a pessoa pode separar. Poderia se separar. Ela poderia casar com ele. Eu particularmente acredito, poderia. E com relação a até porque foi Jesus mesmo que falou. Sim, eu estou falando do que o pastor falou. Não, eu vou com Jesus, né? Não, estou dizendo aqui. Eu acho essa coisa polêmica. Se Jesus puder falar. Aí, e assim, em relação ao outro ponto que você. Não, podia perguntar para ele. Mas aí. Se foi de repente foi falta de carência, né? Algum motivo, né? Mas é porque isso aí
que separar as coisas. Não, isso aí eu tenho que observar o que está acontecendo com vocês. Isso. Porque eu não sei o que está acontecendo, como o pastor falou. E aí Ele não conseguiu, vamos tentar tratar, entendeu? E o outro ponto, esse aí é bem mais complexo, que você colocou, né? Por exemplo, países que a gente evangeliza, né, que são pessoas que têm relacionamentos com várias mulheres. Isso aí já é mais complexo. Eu, assim, penso que cada caso é um caso. Porque, às vezes, uma solução, que a gente diz assim, não, exemplo, não, ele tem que pegar a primeira e mandar todo mundo embora, mandar as outras, às vezes você vai criar um problema maior do que a solução. Então, assim, é bem complexo. O que eu penso é o seguinte, por exemplo, se a solução que se chegar é assim, olha, por exemplo, ele tem vários filhos com cada uma dessas mulheres, já tem uma situação colocada assim, eu penso que às vezes ele deveria manter. Só que essa pessoa, esse camarada, ele vai ter algumas limitações. Por exemplo, na igreja, ele não vai poder ser um presbítero. Ele vai ter algumas limitações em termos de comunhão, mas a situação dele cada caso é caso. Assim, eu não posso chegar e dar porque assim, eu não posso chegar e dar uma solução, chegar e dizer assim, a gente está aqui na igreja, é fácil a gente dizer assim, não, pega a primeira e manda todo mundo embora. E aí? E os outros filhos? E as mulheres? E aí? Como é que fica? Então é uma situação complexa. Agora, só que a gente não pode abrir mão da palavra de Deus. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui na igreja, chegou um muçulmano aqui e tal, e tá aqui. Esse camarada, por mais moralmente correto que ele fosse, não, a igreja aceitou e ficou por ali, ele teria algumas limitações em relação à comunhão. Por exemplo, questão de ser um pastor. Ele poderia ser um pastor? Não. Claramente não. Porque na palavra de Deus mostra que o camarada tem que ser marido de uma mulher só. Então é nesse aspecto que. Uma questão assim, é complexo, né? Mas eu entendo que na verdade a questão toda ela vem passar é fogo, né? Tem a Bíblia ela é clara em algumas questões, mas na definição do que é o pé. Eu acho que esse é um ponto crucial para a gente refletir. Por que na definição? Vamos lá. Quando de fato existe a consumação, é claro. Então, para a gente, na nossa cabeça, visualiza isso de uma maneira bastante. Não há dúvida, não fica dúvida. Agora, por exemplo, na questão de pensar, você, homem ou mulher, em determinado momento, você chegou e, visualizou uma situação quando não sei seu cônjuge. Você cometeu adultério? Você cometeu adultério? Só que a gente pode refletir. Porque, olha só, a gente fala assim, a gente fala do nude. Me enviou um nude, então não sei o quê. Mas se você, de repente, no seu pensamento, estiver visualizando algo, né, de outrem, de certa forma você também está cometendo erro. Então eu acho o seguinte, eu acho que é uma questão complexa, mas eu entendo que, assim, é pecado, que você está no erro, mas eu creio que a questão do adultério, ela vai depender do que você entende, do que define como adultério. Porque se for ferro e fogo, né, qualquer situação que você desvie o seu olhar, o seu pensamento, uma pessoa que não seja seu cônjuge, você está sendo adulto. E aí tudo bem, óbvio que existe a questão do perdão do Senhor, da graça, existe as consequências, a gente entende que Deus, assim como foi com a mulher adulta, ele vai nos perdoar. Agora, porque assim, é fácil você entender a questão do tempo quando existe um relacionamento. A partir do momento em que você desenvolve um relacionamento, né, aí você pode, por exemplo, esse relacionamento seja virtual, seja, enfim, independente do meio que você esteja se relacionando com aquela outra pessoa, não necessariamente fisicamente, aí o adultério fica latente para a gente. Agora, será que quando
de fato não existe um relacionamento com o tempo, e você cometeu um erro, você está citado? Agora, só que a gente tem que... A Bíblia, aí por isso que a Bíblia, ela nos dá um norte. E a Bíblia, ela não tem esse negócio de mais ou menos, né? Por isso que lá em Apocalipse, olha só, esse que é frio ou quente. Se você for morno, né, eu vou vomitar-te da minha boca. Lá no Antigo Testamento, quando o povo voltou, na segunda pergunta, quando o povo voltou do exílio, e tinha as mulheres que eram dos outros povos, qual foi a ordem que eles receberam? Meu amigo? Aí, calma. Aí agora olha só, hoje nos países que aceitam mais de uma esposa, geralmente é exigido do camarada condições financeiras para ele sustentar as outras. Então, na minha opinião, numa situação dessa, se ele se converte, o que na cabeça dele vai ter que fazer? Meu amigo, tenho dinheiro para sustentar essas outras. Eu vou pegar essas outras e vou escolher uma, essa vai ser a minha esposa. E as outras, porque eu já tinha uma situação lá atrás, eu vou sustentá-las, não vou colocar na rua, não vou deixar amiga, vou ter que sustentar. Mas o meu relacionamento agora vai ser com essa daqui. Então, eu acho que seria uma solução para quem tem condições financeiras. Agora, quem não tem, aí vai ser complicado, né? Mas aí, teoricamente, ele estaria até contra a lei do país, porque o país que exige, que deixa o camarada ter mais de uma esposa, ele tem que sustentar as duas. Na questão da primeira pergunta, o pastor Edson ali, ele já matou. Porque às vezes a separação, né, como a gente costuma dizer, é só um sintoma, né, o desejo de separar é um sintoma de alguma coisa que está escondido lá atrás. E que na realidade, talvez um simples bate-papo, um simples diálogo iria resolver aquela situação. Não haveria, de repente, necessidade de separação. Espera aí, o teu marido, ele está tendo um adultério espiritual? Conversa com ele, chama lá. Por que está acontecendo aí? Eu não estou te agradando mais? O que é? Eu engordei? A cor do meu cabelo não está boa? Conversa com o marido para ver o que está acontecendo. Alguma coisa ele está ocultando, né, e direcionando a sua atenção para aquilo ali. Porque a esposa, com certeza, no momento do casamento, ele não pensava nisso, né? Então, acho que a separação, quando alguém vem com essa situação, poxa, espera aí, tudo bem, mas vamos ver o que está por trás disso aí, né? E vamos tentar tratar. Agora, se a pessoa não, eu não quero... E se ela realmente, olha, não quero conversar, já deu, acabou, como é que vai? Separa. Só que aí tem que deixar bem claro, vai ficar sozinho o resto da vida. Porque diante de Deus... Não, exatamente. Não consumou. Vamos lá. Agora dentro do adultério existe a questão do adultério. Ele quase consumiu, né? Ele quase consumiu, mas não consumou. É isso aí. Ele quase consumiu, mas não consumiu. Agora, olha só. Quando a gente fala... Aí foi bem agora... Nós já estamos... Nosso tempo já está meio estourado, mas vamos ver se a gente consegue chegar aqui. A questão da definição do que é adultério, então. Porque isso é que é interessante a gente sair daqui com essa ideia. Então, a questão do adultério espiritual. Deus apresenta-se como o marido de Israel. Então, ou seja, a questão do adultério é quando você troca aquela aliança que você fez com uma pessoa e você vai e faz uma aliança com outra pessoa. Então aqui Deus, ele chama o povo à responsabilidade porque ele havia feito uma aliança com o povo, que ele ia ser o Deus daquele povo. E o que o povo estava fazendo? Estava buscando outros deuses para colocar no lugar de Deus. Essa história foi considerada por Deus como um adultério espiritual. Então o adultério dentro do casamento é quando você quebra uma aliança com a pessoa que você, diante de Deus,
ou diante de um juiz de paz, ou diante de um rabino, diante de quem quer que seja, você quebra essa aliança com aquela pessoa e vai fazer uma outra aliança com uma outra pessoa. Essa aliança, Jesus, ele foi radical. Jesus falou assim, se você pensar, você já adulterou. Então, para nós, fica na nossa cabeça assim, não, eu pensei, mas não consumi. Não consumei. Agora complicou agora, né? Não cheguei às vias de fato, né? Não cheguei às vias de fato do adultério. E aí? Eu só pensei. Para Jesus, já adulterou. E isso, vem aquela história assim, que às vezes a gente fala, né? Uma pessoa que saiu do vício da bebida, ela fala assim, ó, evite o primeiro gole. Porque se você der o primeiro gole, você vai querer dar o segundo, daqui a pouco você está bebendo uma garrafa. Então, no caso do adultério, o que Deus está falando, Jesus está falando para a gente? Evite pensar. Porque se você pensar e falar assim, não, eu só pensei. Então, vamos pensar de novo. Daqui a pouco você não está pensando, você está fazendo mesmo. Então, a Bíblia, de certa forma, nessa situação é radical mesmo. Pensou, já adulterou. Para quê? Para a gente nem pensar. Né? Pastor, e aí, só complementando o que o senhor está dizendo, pensou, né, você está realmente adulterando, e isso é o que Jesus falou, e aí vamos pensar que estamos nessa situação. Você já precisa de recorrer a Jesus para ser perdoado e purificado do seu pecado. É isso que Jesus está falando. Para você não achar que, não, eu estou pensando, estou tranquilo, não consumei, então eu estou aqui. Na realidade, você já está andando, você já está fora da comunhão com o Senhor. E você precisa recorrer ao Senhor. Esse é o grande, né, além da questão preventiva de você não consumar, mas você já naquele momento você precisa de perdão, né? Não é só essa questão moral, de fazer ou não fazer, de errou ou não errou. A grande questão é que nós precisamos de Jesus. Né? Então, nesse momento, você já precisa do perdão, precisa de purificação, recorrer aos pés de Jesus. Que apesar de ninguém está sabendo, ninguém está vendo, eu estou aqui. Mas diante de Deus, nenhum pecado é secreto. E aí a gente precisa clamar ao Senhor. Né? E justamente pedindo a Deus para purificar e para não deixar aumentar. Isso. Então, quando o povo buscava outros deuses, Deus sentia como um marido traído. E Deus deu divórcio ao seu povo por causa do seu adultério. Então Deus, olha, já que vocês, né, não querem ter a mim como seu Deus, como seu marido, então olha, vocês estão fora. Então Deus fez isso, né? Agora, o que acontece? Outras implicações a respeito do pecado de adultério. Primeira coisa, mentira. Né? Então, no caso lá da lei, do Antigo Testamento, quando alguém queria separar da carta de divórcio, ele tinha que provar que houve adultério. Então, a primeira coisa que vem na cabeça quando eu quero sair daquela situação é criar uma mentira. Né? Então, começa a mentira para si mesmo. Né? Quando a gente começa nessa questão, começa a mentir. Não, dentro da questão do pensar, não, eu não estou pensando aqui, mas não é isso, não é bem isso que eu quero. Então, a mentira é uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado quando o adultério chega. E lógico que se você está em adultério, você não vai chegar para a sua esposa ou para o seu marido e falar assim, olha, eu estou em adultério, eu adulterei hoje, eu fui no motel hoje. Ou seja, vai começar com a mentira. Aonde você está? Não, eu estava no trabalho. Fiquei no trabalho até tarde. Ou então eu fui visitar um amigo, estava no bar com os amigos. Né? Eu estava na igreja. Né? Já tem isso. Infelizmente, onde você estava? Não, estava no trabalho na igreja. Estava o dia inteiro na igreja. Hoje teve campanha lá de limpeza da igreja. Eu estava na limpeza da igreja, porque o dia inteiro na igreja, na verdade não. Ou seja,
começa a virar mentira. Aqui tem uma questão aqui, mas eu não vou pular isso aqui porque não tem a ver. A gente tira. Agora, o que ficou ali nessa questão de divórcio e repúdio? Então, há uma questão de tradução. Que o termo do Novo Testamento, traduzido na versão King James como repudiar, é uma forma da palavra grega apolluo. Esse é o termo em grego na língua do Novo Testamento, semelhante ao hebraico shalar, que significa deixar ou repudiar. Então, o que nós precisamos entender quando Jesus ele dá ali em Mateus 19, quando ele fala que Deus, Mateus 19, vamos ver aqui. Rapidamente, irmãos. Mateus 19, 7. Por que então Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, essa questão de repúdio, as pessoas às vezes confundem repúdio com divórcio. O que é o repúdio? O repúdio é exatamente essa questão dele abandonar a mulher. O camarada não queria mais ter relacionamento com aquela mulher. O que ele fazia? Ele repudiava. Só que ele repudiava e não dava carta de divórcio. E agia, às vezes, de má intenção. Ele repudiava, a mulher ficava ali à deriva, aí vinha um outro, o que você está? Não, meu marido me repudiou. E ele pegava o outro, levava para casa. Quando o marido ficava sabendo que ela estava com outro homem, acusava os dois de adultério, porque ela não tinha carta de divórcio. E nesse caso o camarada era morto, os dois eram mortos. Ele se livrava do problema que ele queria, se livrar da mulher. Então, o que Deus, quando autoriza Moisés a dar a carta de divórcio? Ele fala assim, porque o marido repudiou. Ele repudiou, tem que dar a carta de divórcio. Aí Jesus chega e fala assim, porém, só pode repudiar se for em caso de adultério. Porque antes, qualquer coisa, né, como a irmã Valdirene falou assim, o camarada resolveu, não gostei do feijão queimou. Não quero mais essa mulher, porque o feijão queimou. O que ele fazia? Repudiava, mas não dava carta de divórcio. E ela ficava à deriva, ou ia ser prostituta, ou ia ser pedinte, ou voltava para a casa do pai dela. Aí a lei veio e falou assim, não, se repudiar, tem que ser com carta de divórcio. E Jesus fala, só dá isso se tiver comprovado o adultério. Né? E mesmo assim, aquele que casar com aquela que ficou lá vai ser considerado adúltero também, né? Caso contrário. Isso aqui é um... Então a palavra em hebraico no Antigo Testamento para divórcio é gerushim, e uma palavra grega é apostasium. Então o que aconteceu? Quando nós encontramos lá em Malaquias 2,16, a palavra usada é shalar, que significa repudiar. Então na realidade, quando está lá em Malaquias 16 que Deus odeia o divórcio, na realidade Deus odeia o repúdio. E foi traduzido como divórcio. Porque o que acontecia no coração de Deus, ele ficava triste com o repúdio que o homem fazia com a mulher. De botar a mulher para fora, sem dar carta de divórcio. Então o que Deus autorizou? Você quer repudiar? Mas dê carta de divórcio, porque eu odeio o repúdio. E aí, para ter o repúdio, tem que ter a carta de divórcio. Está terminando, amados. Então, na verdade, a lei de Deus é perfeita, né? Mas por causa da gravidade do estado pecaminoso da humanidade, que a gente teve que acabar aprimorando as leis para poder, o que Moisés fez, para resolver um problema, né, já existente, né? Então é a redução da carta de divórcio. Jesus fala que cada dureza do coração do homem que Deus
Deus assim consentiu, né? Mas não fazia parte do projeto inicial de Deus. Na verdade, a ideia, de nós, para poder resolver um problema já existente no meio do povo. A gente observa muito bem isso. Que a mulher, durante muito tempo, até os dias de hoje, nós vemos que em algumas sociedades a mulher ainda ela é tratada como um objeto. E nós vemos que aquilo, Deus nos deu o norte. A lei de Deus ela é perfeita. Mas até nos dias atuais nós temos que rever muitas coisas, as leis têm sido debatidas para poder continuar resolvendo os nossos problemas. Na verdade, a gente se queixa pecado. Então, na realidade, Deus odeia o repúdio e por isso permitiu o divórcio pela dureza do coração, como falou o pastor, e para igualar os direitos entre homens e mulheres. Porque tudo era permitido para o homem. O homem podia ter outras mulheres, né? Mas a mulher não. A única coisa que ela tinha é o direito de ser repudiada. E aí Deus falou assim, não é isso não. Não se podia abandonar uma mulher sem provas, já falei sobre isso. Agora, aí que entra a questão para nós hoje, e para o povo de Israel naquela época, e para a cristandade como em geral. A concupiscência é o desejo interno de fazer algo que não agrada a Deus, ou ter coisas por formas que não agradam a Deus. Ela está presente no coração do homem. Então, o texto de Mateus 15, 19, ele fala exatamente sobre isso. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ou seja, tudo está dentro do nosso coração. E é de dentro do nosso coração que deve ser abafado, controlado, para que só saiam coisas boas. Né? E a concupiscência é uma delas, que quando nós fazemos algo ou pensamos em fazer algo que é contra a vontade de Deus, aquilo sai de dentro do nosso coração. E aí, a tentação basicamente é uma instigação ao pecado. Uma pessoa que está sob tentação, literalmente está sendo motivada e induzida a transgredir a lei de Deus e fazer aquilo que é moralmente incorreto e contrário à vontade de Deus. Ou seja, nós temos dentro de nós a concupiscência, a tendência para o mal, está dentro de nós por causa do pecado. E tem a tentação, que às vezes é alguma coisa que vem exteriormente, vem de fora, produzir em nós ou tentar fazer com que nós tiremos aquilo que está de mal dentro do nosso coração e coloquemos para fora. Então tem o que está dentro de nós e tem o que está fora. Vindo, tentação e concupiscência. A tentação então tem duas origens. O diabo, que aparece na Bíblia como o principal instigador da tentação. 1 Coríntios 7,5 nos fala sobre isso, 1 Tessalonicenses 3,5 também. Então, uma coisa que a gente pode ter certeza, o diabo é o tentador. Ele chega e vai nos instigar a pecar. E a segunda origem da tentação é a nossa própria consciência, aquilo que está dentro de nós. Isto é, a natureza pecaminosa do homem que tem origem nos seus maus pensamentos. E aí então, para a gente concluir, qual é a saída para ficar imune? Hoje essa palavra está um pouquinho, bastante em voga, né? Eu estou imune. Mas e com respeito à concupiscência que está dentro de nós, a tentação que vem, o pecado, principalmente no caso do adultério, qual é a saída que a Bíblia nos dá? Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E tinha um pastor, amigo meu, que ele falava assim, e a vergonha é pouca, O espírito está pronto, a carne é fraca e a vergonha é pouca, ele falava assim.
Porque na realidade é isso que a gente tem que fazer. Mas é exatamente essa parte aí da vergonha é pouca. Eu sei que eu vou adiantando na hora, mas a continuação, a ligação com a vida real é importante agora, nesse momento. Porque a mídia vem trabalhando há mais de 30 anos para que a gente possa exatamente perder a vergonha. Porque se a gente for observar as novelas, filmes, noticiários, tudo mostra que o bonzinho é aquele que está querendo largar a esposa malvada para poder ficar com a menina boazinha. E o que acontece? Né? A esposa quer repudiar o marido que ele é mau para poder ficar com o cara que é legal fora do casamento. E isso daí vem sendo uma estratégia do enganador, do inimigo, para poder enfraquecer o casamento. Porque com o casamento fraco, com o casamento banalizado, que perdeu a vergonha, igual o pastor falou, isso vai fazer com que a gente tenha um afastamento das coisas de Deus e perca aquilo que Deus falou lá no início do povo, no Antigo Testamento, dizendo: não deixe que a cultura externa aos nossos mandamentos venham contaminar o nosso povo. Então, a ligação do Antigo com o Novo Testamento, e com isso está falando vigiar porque a carne é fraca, a concupiscência do nosso interior, né, que nós temos conosco, em virtude do pecado que entrou na humanidade lá atrás, ela é utilizada pelo inimigo por meio do abrandamento da consciência. E isso daí faz com que a gente venha encontrar remédio para aquilo que nasce dentro de nós. Se a gente vigiar porque a carne é fraca, aí depois vem a Coríntios, né? Ele fala ali. É isso mesmo. 1 Coríntios 6,18. 6,18, ele continua aqui, ó. Ele fala assim, ó. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Ou seja, ele tem que vigiar e orar e fugir da impureza. Então, muitas vezes a gente acerta na forma, mas erra no conteúdo. Porque a gente muitas vezes sabe o que é certo, a gente vigia e ora, mas se pega a impureza. Eu estou falando isso, mas cada um de nós sabe exatamente como é que funciona. E aí, quando você aceita a nova forma que o mundo vem trazendo pela mídia e começa a abrandar, acho que não, pô, mas calma aí, adultério, pô, mas calma aí, consumo, e pô, não, isso daí é quando você já chega a análise de uma coisa que começou errado dentro da vida. Então, quando a gente vigia e ora e foge daquilo que está sendo apresentado para a gente evita uma série de coisas. Então, em resumo, para que o homem e a mulher não caiam em adultério, é preciso vigiar e manter a comunhão com Deus, para que através da vigilância, da oração, a gente não tenha a escolha de se pegar. Nada começa de um dia para o outro. Nada começa sempre, né, uma jornada, né, uma grande jornada começa com o primeiro passo, né, geralmente é assim que a pessoa fala. E como fazer isso então? Andando no Espírito, né? Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Está aqui já. 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É a forma como nós vamos encontrar saídas para não sermos tentados, ou se formos tentados, resistir à tentação. Que nenhum de nós é imune à tentação. Todos nós somos tentados, todos acordamos, deu a primeira respirada, demos a primeira respirada, já começou a tentação. Só que a palavra de Deus vai nos dar que nós podemos resistir à tentação. E como vamos resistir à tentação? É vigiando, é fugindo da impureza, né? Não deixando que nada chegue e andar no Espírito, né? E graças a Deus que tudo isso está na palavra de Deus. Não tem nada fora da palavra. Então, se você, se eu, se nós nos enquadramos em alguma dessas situações ruins que foram faladas aqui, vamos buscar na palavra de Deus, vamos buscar o alento de Deus, vamos buscar o auxílio de Deus para sermos achados dignos, né, quando Ele voltar. Amém?